Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E cara, o dia hoje tá muito movimentado, tem muita coisa aqui pra gente atualizar, muita coisa pra gente falar, principalmente sobre reforços, sobre contratações. O Vasco aí encaminhando contratações para a temporada de 2023. No vídeo anterior falamos sobre Léo Pelé, jogador que já está acertado com o Vasco e é aguardado para fazer exames médicos. Vamos dar mais detalhes aqui sobre a chegada de Léo Pelé e vamos falar também de outros jogadores que o Vasco está aí negociando. Uma negociação inclusive já está bem encaminhada. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. Peço também para você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Falta pouquinho, hein? Falta menos de 20 inscritos para a gente atingir a meta de 2022, batendo aí 180 mil vascaínos aqui no canal. Então eu conto com a sua inscrição. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui daquele jeito que você gosta, sem enrolação, vamos direto falar de Vasco da Gama. Hoje, dia 20 de dezembro, é uma data especial para o vascaíno, né? Hoje completam 22 anos do maior jogo de futebol da história. Tivemos aí uma final de Copa do Mundo que foi espetacular entre Argentina e França, mas o maior jogo da história do futebol mundial é Palmeiras e Vasco na final do Mercosul, e hoje completam 22 anos da virada histórica, né? O Vasco perdia por 3-0 e virou para 4-3 com um jogador a menos lá no estádio do Palmeiras, um jogo aí que marcou gerações, né, de vascaínos e é conhecido como a virada do século. Uma partida que com toda certeza vai ser lembrada para sempre, né, na história do Vasco e na história do futebol mundial. Hoje, 22 anos da virada do século, do Vasco campeão da Copa Mercosul lá no Palestra Itália. É muito bacana relembrar, né, mas também tá na hora do Vasco conquistar coisas novas, né? Já fazem aí 22 anos da última vez que o Vasco conquistou o continente. Então tá na hora da gente voltar a brigar por coisas grandes e é isso que a gente espera para a temporada de 2023. Bom, vamos aqui atualizar, né, esse mercado da bola. Tem muita coisa para a gente falar sobre o Vasco aqui nesse vídeo, cara. Muita negociação. O Vasco parece que finalmente entrou de vez aí nesse mercado de transferências, né, para reforçar o seu elenco para 2023. A gente começa falando aqui de Léo Pelé, que foi assunto no vídeo da manhã aqui do canal, já trazendo a informação que Léo Pelé será jogador do Vasco, né, na próxima temporada. Eu vou trazer aqui mais alguns detalhes dessa negociação entre Vasco e São Paulo pelo zagueiro Léo Pelé. Léo Pelé que também atua pela lateral esquerda, mas vem jogando ultimamente mesmo como zagueiro. Foi a posição que ele se firmou desde que foi treinado pelo Fernando Diniz lá no São Paulo. Bom, a situação é a seguinte: o São Paulo aceitou a proposta de 3 milhões de dólares que o Vasco fez pelo Léo Pelé. Então é isso mesmo, 3 milhões de dólares, que na cotação atual dá cerca ali de 16 milhões de reais. O Vasco está pagando 16 milhões de reais pelo Léo Pelé. O Vasco vai pagar de forma parcelada, né, esse valor aí pelo Léo Pelé, mas são valores até que assustam um pouquinho, né? Eu até disse no vídeo da manhã que eu não acreditava que o Vasco iria pagar cerca de 15 milhões ali pelo Léo Pelé, que era mais ou menos o que o São Paulo estava pedindo, né? Eu até usei como exemplo o Pedro Raul. Eu falei, pô, o Vasco pagou 10 milhões num atacante, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vai pagar agora 16 milhões num zagueiro, que geralmente é uma posição mais barata, né? Mas fui surpreendido. Realmente o Vasco vai pagar 16 milhões de forma parcelada pelo Léo Pelé. A informação do valor foi dada pela ESPN e confirmada pelo Vene Casagrande. Inclusive, esse valor de 16 milhões de reais, o Léo Pelé se torna o segundo jogador mais caro que o Vasco já comprou. A segunda compra mais cara da história do Vasco, ficando atrás apenas do Edmundo, quando o Vasco comprou o Edmundo de volta da Fiorentina. Para a gente ter uma ideia, né, de como o Vasco ficou tanto tempo sem fazer grandes negociações, né, sem comprar aí jogadores por um valor significativo. Enfim, o Léo Pelé é aguardado no Rio de Janeiro entre hoje e amanhã para realizar exames médicos e assinar o seu contrato de 3 anos com o Vasco da Gama. Será 3 anos de contrato
para o Léo Pelé. Então, Léo Pelé, que tem 26 anos, zagueiro que vem do São Paulo, está confirmado, será reforço do Vasco para a temporada de 2023. Bom, e agora a gente vai falar aqui de uma situação que está bem encaminhada. Informação sobre lateral esquerdo, Lucas Piton do Corinthians. A informação é a seguinte, informação apurada pelos companheiros do Lancinete, que após avançar nas negociações com o empresário do Lucas Piton, o Vasco formalizou uma proposta oficial para comprar o lateral esquerdo do Corinthians. Essa proposta foi entregue ontem, segunda-feira, à equipe paulista. E a informação é a seguinte, que a diretoria do Corinthians gostou dos valores apresentados pelo Vasco, valores que, segundo a apuração do Lancinete, se aproximam ali do que o Corinthians estava querendo mesmo pelo jogador, e até de ofertas que o Corinthians conversava ali com clubes do futebol europeu, e a tendência é que o Corinthians aceite essa proposta do Vasco pelo lateral esquerdo Lucas Piton. As duas partes, tanto o Corinthians quanto o Vasco, ainda tratam a situação com cautela, né? Mas o fato do Corinthians ter praticamente já fechado a contratação de um novo lateral esquerdo, o Matheus Bidu, facilita ainda mais a saída do Lucas Piton para o Vasco da Gama. Então o Vasco avançou nessa negociação e nos próximos dias a gente deve ter mais novidades em relação ao lateral esquerdo Lucas Piton, que tem grandes chances de vestir a camisa do Vasco em 2023. Lucas Piton é cria do Corinthians, né? Cria da base corintiana, estreou lá no time principal do Corinthians em 2019, jogou 106 partidas pelo Corinthians, marcou 2 gols e deu 11 assistências. Na última temporada, ele disputou 52 partidas pelo Corinthians, sendo 39 como titular. Então, um jogador que jogou a temporada inteira, né? Foi titular no Corinthians durante toda a temporada. Então, a gente pode dizer que o Vasco mudou o seu nível de contratações, né? Um clube que até a temporada passada só contratava refúgio e jogador que estava emprestado, o Vasco pegou o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul, pegou o zagueiro titular do São Paulo, que é o Léo Pelé, e está pegando o lateral esquerdo titular do Corinthians, que é o Lucas Piton. Por enquanto está sendo essa movimentação do Vasco no mercado. Bom, vamos falar agora aqui sobre goleiro, que é outra posição muito carente no Vasco, que o Vasco busca para a temporada de 2023. E tem novidade aqui em relação à negociação com o goleiro Léo Jardim, que atua lá no Lille da França. A informação é a seguinte, que após o Internacional fazer jogo duro, né, para liberar o Kehler, o Vasco passou a olhar outros candidatos para assumir essa vaga de goleiro para 2023. E um nome que vem ganhando muita força em São Januário é o goleiro Léo Jardim, atualmente no Lille da França. De acordo com o portal IG, o clube francês já está ciente do interesse do Vasco e já estipulou qual o valor que quer para liberar o goleiro Léo Jardim, que tem 27 anos. O clube francês aceita negociar o goleiro por cerca de 2,5 milhões de euros, que na cotação atual dá 14 milhões de reais. O Vasco, que chegou a oferecer quase 20 milhões, ou até mais de 20 milhões, pelo Kehler, né? E se eu não me engano, o Inter recusou esse valor. O Léo Jardim tá num valor menor, né? Então o Vasco pode aí avançar nessa negociação para esse goleiro ex-Grêmio, que já atuou aí no futebol português e que atualmente está no Lille da França. Ele está lá no Lille desde 2020, né? O goleiro tem o desejo de retornar ao Brasil porque ele tem um filho pequeno, né? Quer ficar aí mais próximo da família e apresentando um projeto esportivo aí interessante e sólido para ele. Seria interessante para ele pessoalmente e profissionalmente voltar ao Brasil. Então o Lille já definiu o preço. Se o Vasco quiser levar aí o goleiro Léo Jardim, tem que pagar 14 milhões de reais. Vamos aguardar se o Vasco vai avançar ou não nessa negociação. Bom, vamos falar agora aqui sobre outro jogador do futebol paulista que está em negociações com o Vasco da Gama. O Gabriel Menino, jogador do Palmeiras. Ele atua ali como lateral direito e também como volante e meia, sempre pela direita. Informação aqui do jornalista Sandro Barbosa, da Band de São Paulo. Ele postou o seguinte: Vasco e Palmeiras estão em negociação e Gabriel Menino pode se mudar para o Rio de Janeiro. Não colocou mais detalhes, mas afirmou que existe a negociação entre Vasco e Palmeiras pelo Gabriel Menino, jogador que tem apenas 22 anos, né? É cria lá no Palmeiras, perdeu espaço aí no fim da temporada passada e o Palmeiras tem a intenção de negociar esse jogador. O Vasco é um interessado e abriu negociação aí pelo Gabriel Menino, que seria uma contratação interessante, né, para 2023. A gente aguarda aqui o desfecho e mais detalhes também sobre essa negociação. Eu avisei, né? O dia hoje
tá bastante movimentado. Acha que acabou? Não, não acabou. Tem mais uma informação aqui sobre mais uma proposta que o Vasco fez por mais um jogador. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, que cobre aí o futebol sul-americano, o Vasco formalizou uma proposta ao Vélez da Argentina pelo atacante Lucas Orellano. O Lucas Orellano joga ali pela ponta direita, né? Faz a ponta esquerda também. Enfim, é o famoso pontinha veloz, jogador que é revelado aí pela base do Vélez da Argentina. Atuou em 116 partidas pelo clube argentino e marcou 11 gols. É tratado aí como uma das joias, né, lá do Vélez da Argentina. A informação sobre a proposta do Vasco a esse jogador foi confirmada por um dirigente do Vélez, né, que disse o seguinte ao ser questionado ali pela reportagem. Ele disse que não sabe se a proposta agradou ao presidente do Vélez, mas disse que o presidente é quem está gerenciando essa operação e apenas confirmou o valor da multa rescisória, que é de 8 milhões de euros. Então, confirmou que o Vasco fez uma proposta aí pelo Lucas Orellano, atacante ponta, né, que joga no Vélez da Argentina. E aí, vídeo recheado de informações, muita coisa aqui sobre o Vasco. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário também sobre tudo que foi falado aqui, quem você quer que venha, quem que você quer que não venha, enfim, a sua opinião também é muito importante. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!